Bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe muito esse culto que já tem abençoado, que a palavra agora que nós vamos dar, não somente para essa plateia tão linda que está aqui hoje, mas também para aqueles que estão nos vendo no YouTube. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Espírito Santo de Deus começou a falar muito cedo hoje comigo e eu estou sentindo um clima aqui de Deus tremendo. Quem está sentindo isso? Amém? Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, não está no meu roteiro aí, nem precisa ver, só na última parte diz assim: para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deus tem mostrado para mim hoje, irmãos, que Ele está fazendo hoje uma libertação para muitas pessoas. Muitas pessoas têm estado opressas. E hoje Ele vai fazer uma manifestação do Espírito como nunca fez nessa igreja. Creia dessa forma. Eu estou falando isso antes de começar a palavra. No dia 5, sábado, não esse passado, o outro, eu fiz aqui um estudo de escatologia, que é o estudo do final dos tempos, dos últimos tempos. A propósito, ontem eu ouvi um vídeo que mandaram para mim do YouTube, uma criança de 3 anos dizendo que Jesus falou que está voltando. Uma criança que a mãe é uma crente chamada desviada, ou seja, não está frequentando muita igreja, não faz cultinho com ela, não está dando muita atenção às coisas que estão acontecendo, não está tendo muito discernimento, e está muito apropriado com o que nós vamos falar hoje. Mas essa criança teve uma visão em que Jesus se manifestou, vieram vários anjos falando com ela, e ela falou que Jesus falou para ela: estou voltando. Irmãos, tem muitas crianças se manifestando dessa forma. Então, no dia 5 eu estava fazendo aqui um estudo sobre o final dos tempos, e foi uma plateia muito grande mesmo. A igreja estava com um número bastante importante atento a esse assunto. E ao final de quase 3 horas, ou um pouco mais de 3 horas, entre explanação, um intervalo que nós fizemos de 20 minutos, depois perguntas, a última pergunta que fizeram foi: o diabo pode ler a mente de um crente? E eu dei uma resposta com a pressa de terminar, porque eu já estava muito cansado, a minha mente muito cansada. Eu dei uma resposta incompleta e que ficou... E que, quando eu cheguei em casa, a Raquel me perguntou como é que foi esse tempo, porque ela não estava aqui no final. Eu fui ouvir a resposta que eu dei, eu assustei, aí fiz um áudio complementando e mandei para todos que estavam aqui presentes, para complementar, para que não ficasse errada essa resposta. Mas eu quero, antes de responder essa pergunta, que eu vou responder daqui a pouquinho, Deus até me mostrou, falou: aproveita e faz uma mensagem que tem o título hoje de A Mente de Cristo. E o Espírito Santo de Deus me mostrou que quando você fala sobre a mente de Cristo, é onde Satanás ele ataca a vida de cada um de nós, é exatamente na mente. Porque se ele ataca a mente, e ataca o seu corpo, você fica escravo dessa opressão. Então, antes de eu desenvolver esse raciocínio sobre a mente de Cristo, eu quero contar uma experiência que já contei aqui algumas vezes, talvez, mas aqui ele é apropriado, eu não vou nem me estender muito, porque talvez a maioria já conheça. Eu tinha mais ou menos um mês de crente, nós morávamos em Guararema, estava construindo aquela rodovia chamada na época Trabalhadores, que hoje é Ayrton Senna, e com um mês de convertido, eu pedi para o pastor da igreja que nós frequentávamos, que era em Poá, então era tão longe de Guararema, nós íamos no domingo, a gente ia de manhã na escola dominical, voltava à noite com os 3 filhos, e voltava, e não tínhamos, e a gente ficava ansioso para ter mais cultos. E aí combinei com o pastor que ele fizesse uma célula lá em casa. Por isso que eu dou tanta importância para a célula. A célula é um lugar onde você se relaciona com as pessoas e com Deus, onde você tira dúvida, onde você
aprende mesmo a se relacionar com as pessoas e conhecer a palavra. E Deus, no primeiro ano da nossa conversão, fez tantas coisas, tantos milagres, tantas coisas que eu brinco que chamo de milagres cabeludo, que essa aqui foi a primeira experiência que eu tive quando eu me defrontei com esse espírito maligno que estava agindo numa pessoa. Terminou a célula, a palavra, que o pastor já estava se despedindo, e ficou uma senhora lá, uma senhora que se dizia crente, frequentava a igreja. E, de repente, ela se manifestou, o espírito maligno se manifestou nessa mulher, e ela ficou endemoniada a ponto de pegar um sofá enorme que eu tenho até hoje em casa, pesado, daqueles de madeira, pesado assim, e jogou para cima, bateu no teto, e eu assustei com aquilo. E eu então abri o livro de Salmos 91 e comecei a ler alto, bem alto, mais alto que eu podia. E o pastor começou a rir da minha ignorância, né? E ele riu, mas antes dele rir, ele falou assim para o Satanás: está amarrado, fica quieto. Falou baixinho, eu nem percebi. Aí eu fiquei lendo a palavra de Deus, e ele riu e falou: ô Caio, não é assim que você... O diabo sabe mais que você sobre a palavra. Não é assim que você domina ele. Dá uma ordem para ele, falando baixinho. Dá uma ordem para ele, manda ele sair. Eu falei: como é que eu faço? Você, como engenheiro lá, não dá ordem lá para os encarregados, para os peões, lá você não dá uma ordem? Dá uma ordem do mesmo jeito, faça isso. Manda ele embora. Eu falei: mas você já tem o Espírito Santo, você nasceu de novo há um mês atrás, você já tem o Espírito Santo, não é você que vai ter esse condão, dá uma ordem. E eu aí falei: mas funciona? Funciona, experimenta. E eu dei uma ordem, aí gritando, falei: não precisa gritar, fala baixinho, ele está te ouvindo. E pau, sai em nome de Jesus. E a mulher, pum, caiu. Ela estava amarrada assim, ajoelhada, ela caiu para trás e ela levantou. E eu percebi que ela não sabia o que ela tinha feito. E ela falou: eu não sei, o que foi que eu fiz? Isso aí chama-se possessão. Ela foi possuída por Satanás. E essa experiência minha me trouxe muita dúvida ao longo de um período não muito longo, porque eu fui buscar, como a primeira experiência espiritual cabeluda que eu tive, eu fui buscar a resposta no Senhor. E eu então descobri logo, graças a Deus que foi logo, que o crente, o verdadeiro crente, que tem o Espírito Santo de Deus habitando, e eu creio que a maioria de que está aqui hoje tem esse Espírito Santo, não pode ser possuído por Satanás. E, portanto, a resposta que eu posso dar aqui rapidamente sobre o diabo pode ler a mente de Cristo, é que ele não pode ler a mente de Cristo. O que ele pode é adivinhar o que eu e você pensamos. E adivinhação, se você for procurar no dicionário, não é a mesma coisa que ler. Ler a mente significa conhecer literalmente tudo que passa na sua mente. Agora, adivinhar, o diabo, ele conhece a psicologia, ele conhece a personalidade do homem desde Adão e Eva. Ele está há muito tempo estudando a carne do homem. O diabo, ele se alimenta da nossa carne. A palavra de Deus diz isso, que a maldição que veio sobre a serpente é que ele iria comer da carne, ou seja, da terra. E o homem carnal foi feito da terra. E, portanto, só você e eu podemos alimentar Satanás quando você age na carne, na nossa carne. O diabo não pode ler a mente, mas ele pode adivinhar. Então, capítulo 16 do livro de Atos, eu vou dar uma passagem aqui que mostra esse poder de adivinhação. Vou separar essa passagem, eu estou fazendo uma introdução desse negócio da mente de Cristo, que é o que eu quero pregar. Aconteceu que indo, versículo 16 do capítulo 16 de Atos, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17 continua: seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo:
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Esse demônio de adivinhação estava falando a verdade, que eles eram homens, servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Versículo 18 diz, isso se repetia por muitos dias, e então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Como é que Paulo discerniu, como é que Paulo percebeu que, apesar de ele estar falando a verdade, aquilo era um demônio? Porque durante muito tempo ela estava andando, dando dinheiro para o seu, ela era uma escrava espiritual daquele homem, ela pertencia àquelas pessoas que estavam ganhando muito dinheiro em cima da adivinhação. O diabo ele tem um processo de manipulação, um processo de dedução, de observação, de insinuações, ele vai dialogando com a sua mente até que ele chega próximo da verdade. Ele não consegue muitas vezes falar sobre 100% da verdade. Quando Saul, que já estava desesperado, Deus deu um silêncio em Saul para sempre. Falou, não vou falar mais com você, que você não me segue mesmo. Então ele se calou. Saul era o rei e ele tinha proibido a adivinhação. O espírito de adivinhação, aquela feitiçaria que tinha, era costume em Israel, que Deus se indignava muito com aquilo, ele tinha proibido, e tinha uma feiticeira de Endor, lá num lugar chamado Endor, e ele foi procurar essa feiticeira. Ele se escondeu, não mostrou que era o rei, porque a feiticeira obviamente não iria atendê-lo, sabendo que ele era o rei, que tinha proibido isso, e essa feiticeira, ela conversou com Samuel, que já tinha morrido, o profeta Samuel, achando que era Samuel. Era um espírito maligno que imitava Samuel. O diabo vai juntando as informações, irmãos. Você saiba, a palavra de Deus diz que cada uma das famílias tem um espírito maligno familiar, que vai acompanhando você desde que você nasce. Então ele vai pegando as informações e ele quer saber o que aconteceu na minha vida e na vida das pessoas, e ele pega essas informações, observa a sua reação, observa a sua maneira de ser, e nesta hora ele adivinha coisas. Então quando você vai estudar profundamente essa palavra, você vai ver que Samuel veio de baixo. O chamado Samuel era um espírito maligno que estava imitando Samuel. E esse veio de baixo, quando você ouve a palavra de Deus que vem de baixo, ela vem sempre do inferno. Quando vem de cima, é de céu. São passagens, e tem outras passagens que nós podemos citar aqui, mas não é o caso dessa pregação hoje. Nós precisamos entender que o Satanás ele é o pai da mentira. E sofisma é mentira. Sofisma é uma mentira lógica, é uma meia-verdade. O que é meia-verdade? É mentira. Portanto, eu vou reafirmar, o diabo não pode ler a mente do Filho de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Para não ficar dúvida sobre isso. Mas, já que nós estamos falando isso, o Espírito Santo de Deus me deu essa direção de falar sobre níveis de ações malignas que acontecem na vida de qualquer pessoa, incluindo do crente. E aí nós precisamos começar a tomar cuidado. O diabo trabalha na nossa mente. E se ele trabalha na nossa mente, eu quero assim, apenas para tornar didático, que isso que eu estou falando não está exatamente desse jeito na palavra, mas ele está... Se você vai pegando a palavra, e como você estuda a palavra, você tem que conhecer o desenvolvimento da palavra. Eu posso dizer assim, apenas para facilitar meu raciocínio de engenheiro, eu posso dizer que há uma escala, que começa com uma opressão, vou chamar de opressão. Às vezes a gente tem dificuldade de dar algumas nomenclaturas. Então, eu vou citar isso como nomenclatura, mas entenda o conceito. O diabo oprime a cada um de nós. Você pode levantar de manhã e desavisadamente você não faz aquele período devocional de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus, porque você está um pouco apressado com as coisas, e você recebe um dardo inflamado de alguma coisa que está te preocupando, ou seja, ocupando a sua mente com antecedência. Aí ele percebe isso,
que pela sua atitude, pela sua falta de momento com Deus, ele vai te lança um dardo inflamado na sua mente. E aquilo vai desenvolvendo, e você começa a fazer as coisas do dia a dia, e de repente você está deprimido por causa daquele pensamento. E se você não trabalha com isso, irmãos, ao final do dia, você está levando a você uma depressão, até mesmo, e se esse perdurar mais de um dia, vai indo, até que chega uma hora, irmãos, como aconteceu e tem acontecido na pandemia, que o sujeito entra num pânico, que é um nível de medo, um nível de opressão, já num outro degrau. E você, a ponta extrema dessa escala, que eu posso chamar, é a possessão, exemplo daquela mulher, que se dizia crente porque frequentava a igreja, mas ela não tinha dentro dela ainda o Espírito Santo de Deus, porque naquele dia, quando Deus libertou, e que ela soube daquilo, ela foi liberta, e ela resolveu aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ela entendeu que o fato dela frequentar a igreja, o fato dela dar o dízimo, o fato dela louvar, não significava que ela tinha tido uma experiência de novo nascimento, como Jesus falou com Nicodemos. E a partir desse momento ela ficou blindada, porque Satanás não pôde mais possuí-la na sua mente. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 4, no versículo 7 de Tiago, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O outro extremo, então, que eu chamei, que é a possessão, é quando o diabo vem e habita dentro da sua pessoa, e ele usa o seu corpo. Nós temos várias manifestações dessa no tempo de Jesus. Jesus entrava num lugar, os diabos já se manifestavam. O que você veio fazer aqui antes do tempo? O diabo já sabe que ele vinha para libertar. Jesus veio para nos trazer uma libertação, para destruir a obra de Satanás. Amém? Segundo o capítulo 2 de Colossenses, no versículo 8, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enrandar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Preste atenção nesse versículo 10, que é o final que eu vou ler. Também nele, ou seja, em Jesus, estáis aperfeiçoados. Essa palavra aperfeiçoado no original é plenamente abastecido ou cheio. O seu tanque está cheio do Espírito Santo de Deus. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, não é possível haver uma possessão maligna na sua mente. Mas o pior é o nível intermediário entre a opressão que você muitas vezes passa durante essa semana. Pode ser que você e eu tenhamos passado em algum processo de opressão, porque você esqueceu de combater, e eu vou mostrar como que a gente faz isso. E você deixa aquilo acontecer e vai progredindo. O diabo vai vendo, ele está perdendo essa luta, E aí ele entra num nível de intermediário, que eu, por não encontrar uma outra palavra, estou denominando endemoniamento. Eu não sei se esta é a palavra mais correta de eu dizer que um crente pode ficar endemoniado. Eu peço desculpa para vocês, mas eu pensei em várias palavras e não encontrei uma outra palavra para designar melhor essa expressão. Mas um crente pode ficar não possuído, mas sob uma influência tão grande de Satanás que parece que ele está possuído. Quando você pega esse trecho aqui que Tiago falou no capítulo 4, versículo 7, nós vamos destacar duas palavras aqui. A primeira diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Essa palavra sujeitar, no original, ela tem o sentido de obediência e sujeição ao controle de alguém. Ou seja, se você está deixando que Satanás, com seus dardos inflamados, comece a jogar na sua mente informações completamente contrárias, informações que aquela psicóloga que esteve aqui conosco, a Rosana Alves, chama de tóxico, pensamentos tóxicos, se você mantém isso e vai permitindo isso, você vai entrando num nível de endemoniamento
vamos chamar assim, e eu repito, peço perdão de novo, se você no final me lembrar de uma expressão melhor que essa, eu agradeço, porque eu não estou querendo dizer que o crente fica endemoniado com a possessão maligna, mas as ações que os pensamentos malignos, tóxicos que são jogados na nossa mente, pode levar você a ter atitudes até parecidas com um possesso. Eu, infelizmente, já vi crente assim, ao longo da minha vida. Mas se você se sujeita ao Senhor nesse aspecto de trocar o controle da sua mente para Deus, você vai ter uma outra consequência, que é resistir. Essa palavra resistir, ela é a palavra antihistamínico, aquele remédio que é contra a alergia, ela é a mesma palavra antisteme, é bloquear o efeito deste pensamento. Então, a sugestão sua de trocar o controle da mente maligna que está entrando na sua mente e pela mente de Cristo, que você pode fazer com que, através de oração, de jejum, de ler a palavra, quando você lê a palavra, não lê como um romance, mas você lê sabendo que aquela palavra é viva e ela vai entrar e você crê naquilo que está acontecendo. Eu creio, irmãos, que hoje Deus vai fazer uma libertação desta forma na vida de muitas pessoas que estão aqui. Eu entrei ali na sala de oração, tomei um susto que tinha mais de 20 pessoas orando de uma forma poderosa e Deus mostrou para mim, eles vão fazer com você hoje uma ação maligna contra Satanás. Você pode agir malignamente contra Satanás? Como é que você faz? Jesus é aquele que veio para desfazer a obra de Satanás. Então, Paulo divide a nossa humanidade, divide os homens em dois grupos somente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, presta atenção nessa maneira que Paulo usou essas palavras aqui. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14, ele diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele está chamando o homem natural, o ateu, aquele que, Deus existe, mas ele está lá e eu estou aqui. Não necessariamente aquele que não crê em Deus, mas aquele que declara que existe Deus, mas ele não tem nenhum relacionamento, ele não sabe bem o que é isso. Então ele chama de homem natural, e para ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Se entrar aqui um intelectual ateu, cabeção, e falar assim, o que esse pastor aí está falando? É loucura para ele, percebe? É isso que Paulo está falando, e ele não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Não dá para você e eu tentarmos entender o Espírito de Deus, a mente de Cristo que habita em você quando você tem o Espírito Santo de Deus, se não for pelo seu Espírito. E ele continua no versículo 15, porém o homem espiritual, que é um outro tipo de gente, é um homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Ou seja, ele está reafirmando que o que habita em você é o próprio Senhor, através do Espírito Santo de Deus, e nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Mas ele continua. Se você parasse até aqui, pode ser que você ficasse um pouco confuso. 1 Coríntios, ainda no capítulo 3, na continuação desse, no versículo 1, ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Agora ele já está falando para um crente. E ele está fazendo uma reclamação com ele, porque aquela igreja de Coríntios que ele estava escrevendo era uma igreja completamente carnal. Ela tinha a manifestação do Espírito de Santo de Deus, mas ela pensava carnalmente. Então ele diz assim, eu não pude falar com vocês como a espiritual, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Esse homem natural, se você for lá procurar no grego, é uma palavra
psuquicos. Psuquicos ela deu origem à palavra que Freud chamou de psique. Psique é a alma do homem. Então, se eu e você que temos a alma e o espírito, e dentro de nós tem o Espírito Santo, que é o que comunica comigo e com Deus. Se eu não consigo falar com Deus através da minha psique, ali na psique, na alma, onde reside a sua vontade, é onde está a carne, em outras palavras. Então, o homem natural, ele é chamado no original grego de psique, é na alma. Mas o homem espiritual, ele tem o nome de pneumaticos, ou de pneuma. Pneuma é o espírito, é o sopro, que lá no hebraico chama ruach. É aquele sopro de Deus que ele falou, eu recebo o meu espírito. Então você tem duas formas de você agir quando você recebe um dardo de Satanás na sua mente. Você raciocinar com a sua psique e tentar controlar isso, você não vai conseguir, porque Satanás é muito mais competente que você, porque ele já está há milhares de anos no mundo entendendo a sua mente, e você não consegue se libertar. Por que muitas crentes hoje têm passado nesse processo de pandemia com um nível de opressão que vai aumentando, até chegar a um suicídio? Porque você não está usando as armas que já estão disponíveis na nossa mente. Tem hora, irmãos, que você vai precisar de uma ajuda de terceiro, porque você já deixou passar. Tem hora que você mesmo, a maioria das vezes, você mesmo pode trabalhar contra isso. Com essa informação que eu estou dando, que o Espírito Santo de Deus está dando para mim e para você, você consegue resolver. Mas se você deixar de passar do nível, aí você precisa de ajuda mesmo. Você precisa de ajuda, de luta, de jejum e de oração, porque é muito grave o que Satanás tem feito na vida de muitos crentes. O homem espiritual, ele é regido pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, que tem a mente de Cristo, não é julgado por ninguém. É isso que nós acabamos de ler. Essa palavra julgado, anacrino, ela significa examinar ou julgar, investigar, analisar cuidadosamente. Não é possível Satanás analisar a mente de Cristo. E essa mente de Cristo está dentro de mim e de você, que já tem o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Gálatas 5,16, só para a gente terminar esta introdução, que eu quero depois terminar orando com vocês, diz assim no versículo 16 do capítulo 5, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais, vou repetir, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou tentações da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A Valnice Milhomes, ela um dia falou uma frase que eu quero repetir aqui: a nossa carne, ela não se converte. O lugar da carne é na cruz. Você tem que cravar a carne na cruz, porque lá que Jesus venceu o nosso pecado. É na carne que eu peco, não é no Espírito. O Espírito não tem sentimento. O Espírito é aquela parcela do nosso corpo que fala com Deus, porque Deus é Espírito. E importa que o adoremos em espírito. É isso que a palavra diz. Então, Paulo está dizendo isso, porque a carne milita contra e briga. É o dia inteiro você não tem como fazer acordo com a sua carne. A hora que você recebe essa informação negativa, pensamento tóxico, a origem, Deus é amor, irmãos. E toda vez que você tiver um pensamento que te traz medo, que te traz pânico, que te traz insegurança, que te traz preocupação, isso não é de Deus. É fácil você identificar isso. E quando você identifica, só tem um jeito: começa a orar, começa a combater, começa a jejuar. Se o negócio está indo num nível muito pesado, você começa a buscar o Senhor, porque Deus está disponível para mim e para você, e o Espírito que habita em você, ele já está lá, ele é poderoso. Esse Espírito é o mesmo que arrancou da morte Jesus Cristo como homem. Amém. Então aqui Paulo nos exorta a agir com essa arma que está disponível na minha vida, na sua vida, e que nós temos, e ela depende das nossas ações. Deus já te deu essa ferramenta. Ele não pode fazer nada se você não quiser fazer.
Você percebe isso? O diabo ele vai assediando você 24 horas, trazendo vontade que é só a sua carne que quer fazer. Paulo fala isso quando ele escreve para os romanos, ele fala isso, que é uma coisa que eu não consigo saber, como é que a minha vontade é fazer uma coisa, mas eu faço outra. Vá ler lá no livro de Romanos, você vai ver, ele tem essa dicotomia o tempo todo, e nós temos isso. Romanos 12, versículo 2, é aquela passagem que nós conhecemos de cor, mas muitas vezes você pula isso. Fala assim, não vos conformeis com esse século. Essa palavra século é cosmos. Cosmos quer dizer esse controle, esse sistema que está na mão de Satanás. O diabo é príncipe desse mundo. Jesus mesmo falou, ele é o príncipe desse mundo. Ele é que comanda esse sistema que faz de ideologia, sistema que faz de doença, todo esse sistema maligno que você e eu estamos vendo isso, não precisa nem ser inteligente, não precisa nem ter o Espírito Santo de Deus de ver que o que está acontecendo no mundo é em cima de um processo administrado por esse príncipe do mundo que por enquanto está mandando aqui. Mas está chegando o tempo dele, Jesus está voltando e ele vai derrotar completamente Satanás. Então Paulo fala, não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esta passagem, ela é uma passagem que nos dá segurança completa, porque é possível você viver num mundo administrado por Satanás, mas ter a sua mente transformada. A palavra transformada é metamorfose. É você olhar aquela lagartinha que de repente ela vira uma borboleta. Isso chama-se metamorfose. Sai um ser que é uma lagarta gosmenta feia e vira uma borboleta cheia de luz, cheia de colorido maravilhoso, que Deus é que está fazendo a minha vida e a sua assim. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, há uma ordem imperativa: orai sem cessar. Quando você pega esse contexto em que Paulo estava falando assim no capítulo 5, ele estava se referindo a exatamente o fim dos tempos. Dentro do contexto ele fala, orai sem cessar. Todo tempo você tem que orar, irmãos. Não é só aquele momento que você levanta e faz o seu devocional. Depois que você começa a trabalhar, a sua mente está ocupada com as coisas onde você, na sua psique, está trabalhando, mas o seu espírito está orando em línguas que você nem sabe o que é, e aquilo é um mistério que vem dentro de você. Por isso que é muito importante você ter pelo menos um dom, que é o dom de orar em língua estranha. Você pode buscar isso e falar, Senhor, eu quero falar em língua estranha, mesmo que eu não compreenda. Porque na hora que você Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, que você está falando em língua estranha, mesmo que você não entenda, a sua mente não entenda, a sua psique não entenda, há um mistério. Mistério é uma coisa escondida que só Deus e você sabe. Para Deus não há mistério, Ele é onisciente. O mistério é seu, é para você. Ele está te comunicando informações que Satanás não sabe, você sabe, e você guarda aquilo dentro de um estoque, para que você depois possa, na hora que você orar e a sua palavra tem poder, você vai derrotar Satanás, porque há um mistério que ele está te dando. Então, orar sem cessar é a arma que Deus está dando para você. Você não compreende as coisas desse mundo, porque elas não são mais pertencentes a você. Você é um extraterrestre, você já não está mais nessa terra. Se você continuar usando as armas que você tinha antes da sua carne, você vai perder essa guerra. Vou ler mais duas passagens aqui para nós terminarmos e orarmos. Efésios 6:11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas lá no início quando ele fala da armadura, ele fala, fortalecei-vos no Senhor e com a força do seu poder. Ele usa ali 3 palavras que no grego são diferentes. Uma é dunamis, que é uma dinamite que está dentro de você. A outra é kratos, que é aquele poder de governo que eu e você já temos por causa do Espírito que habita em você. E a outra é iskos, que é a habilidade intelectual de você ter uma estratégia. Paulo está dizendo para mim e para você vestir essa armadura. E quando você vê essa armadura, Satanás foge.
porque ele foi derrotado na cruz. Amém, irmãos? E finalmente, Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. As armas que eu e você temos para você sair da opressão, que é o primeiro estágio, o mais leve de Satanás, são as mesmas armas que você usa para sair do endemoniamento. Eu mais uma vez falo, essa palavra ainda não é muito adequada, porque dá a entender que o crente pode ou não ficar endemoniado, pode ficar possesso do demônio. Ele não pode. Essa é a palavra que Deus tem me dado garantia desde quando eu me converti, e cada dia mais eu vejo isso. A manifestação do Espírito é muito mais forte que Satanás. Satanás, as obras dele já estão destruídas em Jesus. Então, irmãos, se você conhece a palavra, se você se propõe a jejuar, que é uma das coisas mais complicadas para um crente fazer jejum, porque ele tem que dominar a sua carne. O jejum, ele tem o único objetivo de mostrar para você que a sua carne, que continua querendo comer, tem jejum. Tem uma amiga nossa que um dia falou que ela ia ficar sem falar mal de ninguém. Era um jejum. E foi abençoadíssima com isso. Irmãos, nós sem querer, ela teve coragem, e eu admiro isso, ter coragem de você dizer: eu estou falando mal de alguém. Você presta atenção como você fala mal das pessoas, como você julga as pessoas. É uma coisa natural, porque faz parte do homem natural. O homem natural não habita mais na minha vida. Eu sou um homem carnal, quando eu começo a fazer aquilo que não é de Deus. Você vê em alguma passagem que Jesus fala mal de alguém? Quando Jesus tinha que falar de alguém, ele não mal, ele falava na cara dos fariseus: você é um sepulcro caiado. Ele estava falando a verdade, que é aquele túmulo branquinho, bonitinho, mas dentro tem aquela corrupção da morte. Então, irmãos, a oração, o jejum e a palavra destrói as obras de Satanás. Cabe a mim e a você fazer isso. Eu quero terminar orando. Hoje, Deus me mostrou para a gente falar mais curto essa palavra, e para que a gente possa, irmãos, buscar no Senhor. Essa igreja está buscando um avivamento espiritual, e eu tenho repetido isso. Deus tem me mostrado isso. O avivamento, ele não é a manifestação somente dos milagres que Deus pode fazer, mas Deus pode usar o seu comportamento para trazer a você... Cadê o Moisés? Está aqui. O avivamento que Deus está trazendo para essa igreja é uma coisa madura. Deus tem me mostrado isso, a maturidade. No fim dos tempos, nós vamos ter que entender, discernir no Espírito quais são as atitudes que eu e você, como Igreja Batista Manaim, em Alphaville, podemos multiplicar. Nós tivemos, como a Raquel citou, nós tivemos uma reunião ontem, que de repente o Espírito Santo começou a tocar a cada um de nós. Nós tivemos um período de oração que foi tão gostoso, que a gente poderia ter ficado a manhã inteira fazendo isso aqui ontem. E Deus mostrou isso claramente, que há uma resistência maligna. E se eu e você começarmos a ouvir a voz do Espírito, como Ele está falando hoje, e se nós começarmos a prestar atenção no que Ele vai fazer, irmãos, há 100 anos atrás, lá numa rua chamada Azusa, em Los Angeles, 6 pessoas se reuniram para buscar o Espírito Santo de Deus. A igreja estava fria, a igreja estava sem nenhuma vontade de... E essas 6 pessoas, de repente, um mês depois, já estava lotado aquele lugarzinho que eles estavam ocupando. Eram pobres, não tinham toda essa estrutura que nós temos. Mas aquilo espalhou como um fogo para todo mundo, e o Espírito Santo de Deus tomou pessoas, e nós experimentamos há 100 anos atrás, nós estamos experimentando até hoje tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus se manifestou até agora.
E eu creio, porque a palavra de Deus diz isso lá no livro de Joel, que tem uma profecia de cumprimento duplo, que aconteceu no tempo que Pedro levantou e falou, capítulo 2 do livro de Joel, e ele está se manifestando hoje. Ele está falando com os velhos como eu, ele está falando com as crianças como aquela que eu citei, ele está falando com todos nós. Porque ele vem buscar a igreja pura, santa, imaculada, é aquela igreja composta de gentios e de judeus que conhecem Jesus como Senhor e Salvador, e nós vamos ser arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E depois de passarmos esses 7 anos, que nós não vamos passar os 7 anos da tribulação, nós vamos colocar o pé aqui nesta terra, e Jesus vem reinar por 1000 anos com Satanás preso. Creia nisso, irmãos. Creia nisso, que as coisas loucas que nós estamos falando, elas são loucas para o mundo, mas para nós é a verdade do Senhor. Se você não crê nisso, você vai ficar na tribulação por 7 anos. Saiba disso. Eu não quero fazer isso, esse evangelho não é um evangelho do medo, é da boa notícia, porque ainda nós estamos vivendo no tempo da graça. E a graça de Jesus continua existindo, inclusive na tribulação. Só que há um propósito que Deus quer fazer com aqueles que rejeitaram o Senhor. Então eu quero terminar orando. E eu pedi para que essas 20 pessoas que estavam ali ficassem dispostas aqui orando por cada um de nós. Se você quiser ficar sentado, ou quiser ficar de pé, ou quiser ajoelhar, eu vou te pedir para fazer isso, porque o Espírito Santo de Deus está conclamando que eu e você possamos estar buscando nele aquilo que Deus já tem dado para mim e para você. Fique à vontade de ficar ajoelhado, ficar de pé, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus venha trazer uma libertação para cada um de nós. Se há alguém aqui, em nome de Jesus Cristo, se há alguém aqui que tem um espírito de opressão, começando, que está te trazendo dardos inflamados, que durante essa palavra, eles começaram a receber informações malignas que não condiz com aquilo que Deus tem dado, porque Deus tem prometido prosperidade. Prosperidade é você poder ter um lugar para dormir, ter um lugar para ter uma roupa para vestir, ter uma comida para comer. Isso é prosperidade. O resto é conversa de Satanás, que quer te dar carro importado, quer te dar uma mansão, quer te dar coisas que você não precisa para viver. Se alguém que está com qualquer tipo de opressão, eu quero aqui na autoridade do nome de Jesus, da mesma forma que eu expulsei aquele demônio, eu quero dizer para você, Satanás, que está oprimindo algum irmão aqui, você sai em nome de Jesus. Estou te dando ordem, eu não estou te pedindo, não. Eu estou te dando uma ordem, porque o nome de Jesus Cristo é que está te dando essa ordem. Sai agora em nome de Jesus. Se alguém que está num outro nível, que passou dessa opressão, mas já está entrando naquilo que eu chamei de endemoniamento, mas não é isso, não fique com esse medo de achando que o demônio vai estar controlando a sua vida, porque ele não tem poder sobre a sua vida. O poder dele está debaixo do meu pé aqui, está debaixo do seu pé. Se você é Cristo, você tem Cristo em Cristo Jesus, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus que habita. Então eu quero te ordenar agora, saia em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre a vida daqueles que são chamados e chamados para ser eternos em Cristo Jesus. Eu estou te dando uma ordem agora, no nome poderoso de Jesus. Se você que está lá no YouTube ainda experimentando isso, esse poder maligno, eu te ordeno, Satanás, sai agora no nome de Jesus, porque Jesus fez isso à distância, quando ele deu ordem para que saísse aquele demônio e trouxesse cura. Eu te ordeno em nome de Jesus. Se há alguém aqui que tem um espírito maligno de enfermidade, vai ser liberto agora, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Eu estou te ordenando, sai agora no nome de Jesus, espírito de enfermidade. E se tem aqui alguém ainda
que não conhece a Jesus ainda, não clamou a Jesus para entrar no seu controle, o controle completo da sua vida, que ele não declarou com a sua boca e não creu no coração, assim como Jesus falou com um homem religioso como Nicodemos. Jesus falou: é necessário você nascer de novo. Se tem alguém aqui ainda que não fez isso, não precisa levantar a mão, mas eu quero aqui, na autoridade do nome de Jesus, declarar que você que declara com a sua boca e crê com o coração, será salvo, e o seu nome está escrito no livro da vida a partir desse momento. Faça isso aí no lugar que você está. Ou seja aqui presencialmente, ou seja lá no YouTube, você pode declarar com a sua boca, a palavra de Deus diz isso. Se você declarar com a sua boca e crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, arrancando da mão de Satanás a chave do inferno, você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso. Obrigado porque a sua palavra nos liberta, Pai. Porque nós cremos que Jesus, que veio para desfazer as obras de Satanás, está aqui agora. A palavra de Deus nos garante isso, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor ali estaria. O Senhor é poderoso, o Senhor venceu toda a obra maligna lá na cruz, e nós temos que levar a nossa carne, esse homem natural que muitas vezes quer insistir, ou um crente carnal que nós somos, nós levamos e cravamos na cruz, seja crente ou seja ainda não crente, nós cravamos a nossa carne na cruz para que o Espírito Santo de Deus que habita em nós possa conduzir a nossa vida. E eu quero declarar isso com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele que nos liberta para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Tome posse dessa libertação e salvação que Deus está dando. Salvação, ela só vem para aquele que foi condenado. Onde há condenação, precisa ter salvação. E nós todos fomos condenados no nosso pecado. Lá em Adão, e todo o tempo que você viveu como homem com essa carne corrupta. E você já tem disponível para você a salvação. O tempo que vivemos é o tempo da graça. E a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Amém?